Bom, para começar, eu tive o estudo efetivamente que eu fiz sobre a mentira, fui pesquisar e confesso a vocês que não sabia a origem da palavra. A mentira ela é tão importante que ela tem até um dia, né? O dia 1º de abril é o dia da mentira. E eu confesso para vocês que eu imaginava, dentro da minha ignorância, que fosse uma questão nacional. Não. O dia da mentira vem aí de quase 5 séculos lá de sua origem, quando lá, meados do século XVI, se comemorava a passagem do ano entre os dias 25 e 26 de março até o dia 1º de abril. Com a mudança do calendário gregoriano que foi instituído, se passou a comemorar o Ano Novo como nós comemoramos hoje, no dia 1º de janeiro. E aí se tornou aquela piada que até hoje nós repetimos todo dia 1º de abril com alguns colegas, nós contamos um fato como se fosse verdadeiro, a pessoa, eu não, te peguei, dia da mentira. E aí isso, historicamente, remonta a 5 séculos atrás, em que os desavisados continuavam comemorando o Ano Novo na data antiga, no calendário antigo, e aí se criou a expressão, o dia da mentira, e todo esse hábito cultural em torno da data do dia 1º de abril. Vamos lá. Também, para a gente poder entender... Deixa eu marcar aqui. Para a gente poder entender melhor a mentira, a gente precisa ter a plena consciência do que é a mentira. A mentira, ela se manifesta de formas muito mais abrangentes do que nós imaginamos. O simples fato de negar a verdade, já, em termos conceituais, estaríamos mentindo. E aí, também pesquisando a palestra, eu tomei um espanto. Como falei para vocês, muitas das minhas visões vêm da minha prática e de ver a mentira sempre do lado oposto da mesa, de encarar a mentira sempre de quem está me enfrentando num processo. E passei a verificar que, a partir do momento em que chega um processo para nós lá, Ricardo, de diferença de horas extras, e nós dissemos, não, todas as horas extras estão registradas no cartão e foram pagas. Mentira. Então, nós temos, e aí eu me proponho a fazer uma análise, que se nós formos penalizar toda e qualquer mentira no processo, nós vamos travar o processo. Tá? Então, vamos tentar ver o que a gente... Tem uma expressão em inglês, em português também, que é white lies, mentiras brandas. São aquelas mentirinhas que a gente conta para os nossos filhos, né? Meu filho, não vai ali, porque se tu for, vai acontecer isso. A gente sabe que não vai acontecer. O objetivo é positivo, né? Ela tem uma carga benéfica. No processo do trabalho, eu não consegui encontrar ainda essa carga benéfica da mentira. Mas, enfim, a prática da mentira, ela é muito mais usual do que a gente imagina. Vamos lá, então, está difícil para eu ler daqui. Ato ou efeito de mentir, engano, falsidade ou fraude, que eu acho que é a mais grave das caracterizações da mentira. A afirmação de algo que se sabe ou se suspeita ser falso, não contar a verdade ou negar conhecimento sobre alguma coisa. Aí volto, faço um período para o processo. Dano moral. Fulano de tal foi assediado por seu chefe, que o chamava disso, daquilo, e a defesa vem. Tal fato nunca aconteceu e é inverídico. Provada a realização do fato, vamos poder penalizar o réu por ter mentido em juízo, por ter negado a existência de um fato? É uma pergunta que a gente vai responder mais adiante. A mentira, ato de mentir, enganar, ludibriar, oposição ao que é verdade, ou seja, tudo aquilo que não é verdade é mentira. Aí fica mais fácil de a gente compreender os efeitos disso. Como que a gente enfrenta a mentira no processo do trabalho? O Ricardo acabou entrando um pouquinho no meu tema, só um pouquinho,
Mas a Justiça do Trabalho ela tem características especiais, diferentes de qualquer outro segmento do Judiciário. Ainda que tenha atuado exclusivamente na Justiça do Trabalho, é fácil, né? Como conselheiro estadual da OAB há alguns anos, a minha maior experiência foi conviver com colegas de outras áreas e debater, né? Muitos chegam para mim e falam: "Você está louco, a Justiça do Trabalho é uma coisa de maluco". De fato. Por isso que é uma justiça especializada, porque somos todos especiais. Todos advogados e magistrados do trabalho somos todos seres especiais, por isso atuamos numa justiça especializada. E isso se manifesta muito claramente quando a gente encontra no fórum um civilista, um tributarista, né, um previdenciarista, que se arvora a instruir um processo do trabalho de certa complexidade. O impacto dele já começa na entrada do fórum, né? Quando ele entra no fórum, vê aquela multidão de gente, né? Aqui em Florianópolis, o nosso fórum é um pouco diferente, mas se nós andarmos aqui 300 quilômetros ao sul e formos no Fórum do Trabalho de Porto Alegre, parece uma rodoviária. É uma multidão de gente, de todos os tipos, né? E um microfone permanentemente chamando a audiência em nome das partes, como em rodoviária, chamando o ônibus para a localidade tal. É uma loucura. Isso já causa um impacto inicial em quem chega para atuar na Justiça do Trabalho. E isso diferencia. A Justiça do Trabalho é humana, nós temos gente, nós temos conflitos muito fortes na Justiça do Trabalho. Nós estamos lidando com salário, com subsistência. Nós estamos falando com gente que está querendo dinheiro para comer. E não discutir se um cachorro late muito alto à noite, incomoda o vizinho, coisas desse tipo, sem desmerecer a justiça, qualquer outra que não a do trabalho. Mas ela tem características especiais. E a mentira nela traz também consequências especiais. Mas, então, quem não é frequentador assíduo da Justiça do Trabalho sai de uma audiência enlouquecido. Mas como? A testemunha mentiu, o juiz não fez nada, o advogado está mentindo e não fez nada, como que aquela testemunha, se tem uma ação contra o meu cliente, pode ir lá prestar depoimento? Como que nós permitimos isso? A conclusão que eu cheguei é que nós, seres especiais que atuamos na Justiça do Trabalho, adquirimos uma certa camada de proteção, nós adquirimos uma tolerância especial em relação a esses fatos, a manifestação da mentira no nosso dia a dia dentro de um processo. Nós nos acostumamos a entrar numa audiência e ouvir 3 testemunhas do autor dando uma versão X de um fato, entram 3 testemunhas do réu, dão uma versão completamente oposta sobre o mesmo fato, e nós, advogados, encaramos isso com a maior normalidade. Alguns juízes também, outros não, mas quem não é do nosso ramo, do nosso meio, fica enlouquecido com isso. Quem é que está errado? Somos nós que adquirimos essa tolerância, talvez exacerbada, ou os nossos outros colegas, ou os demais seres que não são especiais, especializados? Enfim, o novo CPC e a reforma trabalhista, e a gente vai ver isso aqui pontualmente em todos os artigos, eles se debruçaram um pouco sobre esse problema. O Dr. Araquém de Assis falou uma coisa no encerramento da palestra dele sobre a avaliação desse primeiro ano de aplicação do novo CPC, e a conclusão dele despertou em mim, eu até ia mudar a palestra e inserir mais um slide, de que não adianta a gente mudar as normas, enquanto nós, né, seres humanos, não mudarmos a nossa forma de pensar e de atuar. Então, eu estou quase concluindo a palestra, falta uma parte inteira, isso era para eu falar no final. Mas o fato é que não adianta o novo CPC e a reforma trabalhista nos trazerem mecanismos de punição mais efetiva, não de limitação de acesso ao judiciário, mas de responsabilização pelo acesso indevido da máquina do judiciário, se nós, advogados e partes, não mudarmos também a nossa forma de encarar o problema. Bom, a questão da mentira
ela muda a percepção sobre a mentira quando a gente se coloca de um determinado lado da relação processual. Como que a gente analisa ou a gente enfrenta a mentira quando ela vem da pessoa que dá início ao processo, o autor? Nós temos aí N críticas, e aqui foi o meu trabalho mais difícil de limitar um pouquinho a minha verve crítica aos meus colegas advogados de reclamante. A gente tem que dar uma segurada. Mas, obviamente, que a minha visão ela é míope, ela tem um defeito, é como um carro num circuito oval que ele gira sempre para o mesmo lado. Um dia que ele for fazer uma curva para a direita, ele vai ter dificuldade. Então, me senti mais ou menos como um motorista profissional de Fórmula Indy que só corre em círculo oval, né, sempre por mesmo lado. Mas como que eu vejo isso? Ao longo do tempo, como é que verifico essa situação? Causas para isso. Jus postulante na Justiça do Trabalho. É uma figura hoje, na lei, que nós não vemos. Eu não conheço. Em 22 anos de atuação, eu me deparei com apenas 2 casos de jus postulante. Só 2. Num, o autor não foi, então o processo morreu, não nasceu. No outro, o autor foi e teve um acordo. E até eu não queria fazer acordo, porque eu queria acompanhar como que vai ser isso aqui da para frente, como ver a sentença, o que ele vai fazer, né? Mas não foi adiante. O que tem a ver o jus postulante com a mentira no processo do trabalho? Nós, advogados patronais, eu, doutor Ricardo, né, doutor Oliver, eu sei, doutor Vanderlei Godoy, doutora Lucinara também, isso aqui está infestado de advogado trabalhista patronal aqui, né? Nós fizemos uma corriqueira crítica quando nós exigimos, na petição inicial, uma tecnicidade maior. Muitas vezes suscitamos inépcias de pedido porque não tem fundamentação ou a fundamentação não decorre um pedido lógico. E, invariavelmente, ao longo do tempo vem diminuindo, nos deparamos com decisões dizendo, olha, o processo do trabalho se caracteriza por uma não formalidade em função do jus postulante. De fato, isso acontece. A partir do momento que a gente tem um processo que permite que ele se dê início com a parte desassistida de advogado, tanto o autor como o réu, nós não podemos exigir dele uma tecnicidade de fundamentação e pedido e consequência lógica. Não é isso. Mas o processo do trabalho ao longo do tempo, ele se caracteriza por essa tecnicidade. Como o Ricardo falou, nós temos petições hoje com pedido X, aí começa a linha, B linha, C linha, X linha, com alta complexidade. Processos de muita complexidade. Mas ainda temos que conviver, né, com um sistema processual, né, que permite que a parte faça verbalmente a sua reclamação, que vai ser reduzida a termo pelo servidor da vara. Parênteses, não vi ainda processo de jus postulante no PJE. Tá? Tem que ver como é que isso vai. Não sei se o doutor Alexandre já viu algum, eu não vi. Mas, enfim, e isso cria um campo para caracterização de ações que não primam pela verdade, que não primam pela dedução de fatos verídicos. Eu vou falar sobre o réu também, mas, por enquanto, eu vou esgotar aqui a questão do autor. A questão da gratuidade da justiça. Isso é um problema grave. É gratuito, é de graça. Qualquer pessoa pode vir à Justiça do Trabalho, através de um advogado ou não, deduzir o que quiser, com ou sem responsabilidade ética, moral. Pode ter sorte, dar uma revelia, né, Ricardo, como tu falou, né? Enfim, pode acontecer uma revelia. Mas, digamos que não tem uma revelia, que tenha um advogado que faça uma defesa. Ação é julgada improcedente. Todos aqueles fatos inverídicos, uma mentira deslavada, eu estou exagerando, tá? Para caracterizar o problema.
Qual é o custo? Nada. Causa R$1 milhão, um contrato de 1 ano, o cidadão ganhava o piso da categoria, R$ 1.200, R$ 1.300, pediu R$1 milhão, a ação foi julgada improcedente, custas pelo autor dispensadas em face da gratuidade da justiça. Ponto. Aí a gente passa 2, 3 meses, se depara, o mesmo autor procura um outro advogado e entra com uma ação igual. Isso acontece, pessoal. Quem aqui nunca viu isso? Aí a gente alega, coisa julgada, faz defesa, às vezes o juiz tem que instruir, porque dificilmente o juiz do trabalho vai extinguir a ação, às vezes extingue, mas é raro, e aí a ação é julgada improcedente, custas, e assim vai. Óbvio, com as limitações da repetição da ação, mas eu estou usando um exemplo grotesco para caracterizar como a gratuidade da justiça dá um campo para aventuras judiciais. Um campo porque a gente costuma chamar de ações aventureiras. Eu vou pedir, eu vou montar uma tese, eu vou inventar um fato, vou apostar numa revelia, numa confissão, e se tudo der errado, eu não vou ter responsabilidade nenhuma, não vou pagar nada e bola para frente, assim que funciona hoje. O CPC e a reforma trabalhista vão atacar isso. Tá? Isso é muito importante. Nisso, eu trago esse sentimento de impunidade, nada me acontecerá, né? Eu não vou ter custo, não vou ser responsabilizado, então vamos brincar com a justiça, vamos brincar com a parte. Entra uma ação contra um empregador, um contrato de trabalho em Criciúma, e ele ajuiza uma ação lá no Acre, né? E aí tu pode peticionar para o juiz antes, dizer, olha, mas ele trabalhava aqui, em sessão, vai ter que ir na audiência inicial, vai ter que pegar um preposto, um advogado, viajar até o Acre. E aí a gente chega lá e o autor não vai na audiência. E é arquivado. Enfim, são coisas, são situações no processo do trabalho em que eu acredito piamente que nós temos que pensar melhor. E ainda, eu estou falando para advogados, e a conclusão da minha palestra vai ser da nossa atuação em relação a esses problemas, como que o advogado atua nisso. Vamos falar agora, inicialmente, a partir do momento em que o cliente traz informações inverídicas ao advogado. Isso acontece com muita frequência. Tá? O cliente entra no nosso escritório, nos conta uma história, e nós prontamente deduzimos ela a termo, peticionamos um processo, e aí na audiência de instrução a gente, não era assim, me contaram uma história. Como é que funciona isso? O novo CPC responsabiliza o advogado daqui para frente. E aí a gente vai ter que verificar como é que a gente vai se portar em relação a esse problema. Chegou um advogado trabalhista de empregados de primeira linha aqui, agora eu vou ter que cuidar um pouco mais as minhas palavras aqui, doutor Fabrício. Vamos lá. Agora, a manifestação da mentira por parte do réu. Acredito, inicialmente, que quando o réu mente, o faz por má fé. Aí eu posso falar com alguma propriedade por ser a minha área de atuação. O réu, obviamente, o Ricardo pontuou muito bem, o volume de mais de 900 artigos na CLT, mais de 1.000 orientações, súmulas. É difícil hoje um empregador saber exatamente qual legislação cumprir, a CLT, a súmula, ou saber qual vai ser a visão do judiciário. Mas isso é fácil, pessoal, isso é técnica. Quando eu falo aqui de má-fé, eu falo de omissão de fatos. Eu falo de mentira mesmo. Falo de um empregador que não deixa o empregado anotar a hora extra no cartão ponto e chega no teu escritório e diz, não, está tudo registrado, doutor. Todas as horas estavam registradas, está tudo pago. A gente, às vezes, acredita, né? Com a experiência, a gente já vai detectando quando aquilo não é efetivamente verdade. Enfim, então existe sim um empregador de má-fé e, por isso, também nós temos aí um volume de 4 milhões de processos trabalhistas. A culpa não é só do autor.
né? O empregador hoje dá a causa. Se a gente pensar que metade dessas ações são por não pagamento de verbas rescisórias, simples, está explicado o problema de maneira bastante objetiva. Esse é um mau empregador. O mau empregador, ele também tem um sentimento de impunidade, né? Porque ele não paga, ele faz um acordo, quita as verbas rescisórias, como o Ricardo também exemplificou, e está tudo resolvido, está tudo por isso mesmo. O empregador também raramente é punido com a pena de litigância de má-fé por mentir no processo. E tem até uma causa técnica para isso, porque o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O réu tem a prerrogativa da defesa de ficar mudo e calado. Ele pode dizer, não aconteceu o dano moral. Então, é complicada a visão do réu, é mais profunda a análise da questão do réu diante do reconhecimento. Ele tem a obrigação de reconhecer a procedência de um pedido? Não, ele pode dizer que não. Agora, como ele vai se portar contrariamente a isso, se com base numa mentira, numa omissão ou numa defesa tecnicamente que traça uma linha tênue entre a mentira e a segurança jurídica para não haver, porque se não fizer, a gente tem a aplicação do artigo 467 para verbas rescisórias, por exemplo, 50% das ações são de verbas rescisórias, nós vamos ter aí o pagamento em dobro, como prevê o 467. Isso é uma grande dificuldade do advogado patronal lidar com esse problema. Mas então o réu também tem essa sensação de impunidade, porque raramente é punido por isso. Também ajuda na prática de mentira ou de atuação de má-fé do advogado patronal, eu diria que é quase como uma reação, né? Para toda ação tem uma reação. Então, na medida em que o autor monta uma tese com pedidos inúmeros montados em fatos inverídicos, isso vem se repetindo, vai se repetindo, o réu acaba assim, vamos entrar nesse jogo, né? Então, é a sensação de banalização, né? Se eu tenho aqui 100 ações na minha empresa e todas elas vêm repetindo fatos inverídicos, o réu se acha, bom, vamos participar desse jogo, então eu vou começar a montar teses de defesa assim, verídicas, absurdas, e o jogo vai ser o pior possível. Isso acontece, infelizmente isso acontece. E aí, eu queria que o doutor Alexandre, ele inicialmente ia estar nesse painel, e quando eu fosse ler isso, eu ia perguntar para ele, qual é a visão do judiciário sobre esse problema? Calma aí, eu pulei. Desculpa, eu pulei. Vamos falar da testemunha. O Alexandre já vai pensando aí na resposta. Testemunha é um caso sério. Testemunha é um caso sério. Qual o advogado de empresas que nunca teve uma conversa com a testemunha do lado de fora, entra para a sala de audiência, na primeira pergunta do juiz, a tua tese toda cai. Tá? E aí tu olha para o teu cliente, pô, mas ela me falou lá fora que todas as horas essas estavam no cartão ponto. Aí o juiz pergunta, você batia seu ponto corretamente? Não, doutor. Eu batia e voltava a trabalhar. Quem nunca antes? Né? Enfim, a prática do crime de falso testemunho é uma coisa que se materializa tanto quanto as manifestações inverídicas de autor e réu. Faz parte do jogo, faz parte desse processo em que a falta de punição, a falta de custo, a falta de responsabilidade ética e social vem incrementando aí o volume de ações no processo. Por que isso acontece? Eu acredito piamente que a nossa forma de encarar o problema é falha. Eu entendo a súmula do TST que não inviabiliza o depoimento da testemunha quando ela tem um processo contra o mesmo empregador. Eu entendo. Nós temos aí uma empresa com 5 empregados, os 5 são demitidos, aí então a gente vai querer que nenhum deles utilize os 4 outros colegas de trabalho como suas testemunhas, porque todos não receberam as verbas rescisórias, foram assediados moral, sexualmente pelo seu empregador. Eu entendo esse problema, de fato. A gente não pode inviabilizar isso. Mas nós temos situações pontuais dentro de alguns processos, vários processos,
em que há contornos um pouco diferentes. Vamos ser bem sinceros aqui, todos. 10 empregados procuram o mesmo advogado, ajuizam 10 ações idênticas e a gente vê uma troca de testemunhas entre eles. Pessoal, há um vício aí no meio. Não tem como. Creio muito na perspicácia do magistrado ao se deparar com essa prova e ao julgar os fatos com base numa prova testemunhal como essa. Mas em que isso é um problema e que isso fomenta a prática de perpetuação de inverdades, isso acontece. Também, aí não vou negar, que existe a testemunha subordinada ao patrão, aquela que vai como um cordeirinho para a audiência, né, mal olha para o juiz e responde assim, né, sistemático, não, todas as horas estão registradas no cartão, o intervalo era de 1 hora, ele trabalhava 5 dias ou 6 dias por semana, aí tu pergunta algo que saia do rumo, ele e olha para o advogado, olha para o preposto, e aí a gente já viu que a coisa não está legal. Óbvio que isso acontece. Eu passei por situações hilárias, né, nesses anos e desenvolvi digamos assim, uma técnica para tentar me precaver depois de N casos em que eu converso com a testemunha, chega no fórum, chega o preposto, 2, 3 testemunhas, cada vez diminui, né, testemunhas, cada vez o empregador tem mais dificuldade de levar testemunha, não sei se é só comigo, né, mas enfim, cada vez acontece mais. E tu chega, conversa com a testemunha, obviamente, que não é instruir a testemunha, é questionar a testemunha, porque tu não vai chamar ninguém dentro da sala de audiência se tu não sabe o que ela vai falar. Tá? E não, tu trabalhou com um fulano de tal, trabalhei, sabe o horário que ele trabalhava? Ele trabalhava a tal horário, vocês anotavam no cartão? Não, eu sempre anotava no cartão. E o preposto do lado, tá? Ali, de cão, de guarda. E aí entro da sala de audiência, já tiveram 3 depoimentos de testemunhas do autor, o juiz já ouviu o autor, o preposto às vezes é ouvido ou não, ouviu 3 testemunhas, ou seja, já tem uma verdade encaminhada na mente do juiz, já também um cansaço, uma falta de paciência. Daí a primeira pergunta já chega para a tua testemunha meio atravessada, assim, né? Geralmente não chega assim... Sabe qual o horário de trabalho do autor? A pergunta já vem um pouco, né, já vem uma bola dividida, aí a tua testemunha se entrega e se abre. Né? E aí tu olha para o teu preposto e diz, como? Já não sei, ela está mentindo. A gente sabe que não é assim. Né? A testemunha veio morrendo de medo, não queria ser testemunha, está morrendo de medo, qualquer coisa que ela fala lá vai perder o emprego, vai acontecer alguma coisa. Pessoal, isso acontece do nosso lado. Como é que a gente evita isso? Eu tentei desenvolver uma técnica, que é, pergunto para a testemunha, tu não queria estar aqui hoje, né? Dela, não, é um saco ser testemunha, né? Dela, eu não gosto desse ambiente, porque eu sou amigo dele, não quero prejudicar. Eu, não, tu não vai prejudicar ninguém. Agora, vamos conversar ali fora. Aí eu tiro o preposto, deixa o cão de guarda lá fora. Vamos lá, tu não quer prestar depoimento, né? Não. Então, você me conta tudo aqui, toda a verdade. Aí ela se abre. Doutor, beleza, não ouço a testemunha. Tem funcionado até então. Tem funcionado. Às vezes não funciona, né? Às vezes a testemunha me mente para o preposto, mente para mim, mente para o juiz. Uma coisa vira o samba do crioulo doido. Tá? Mas existe isso. E a gente tem que enfrentar isso diariamente. Agora, a gente vai ver, né, a reforma trabalhista atenta a isso, traz uma penalização um pouco mais severa para a testemunha. Mas a crítica é que não vejo uma aplicação como deveria de responsabilização da testemunha. O crime de falso testemunho, obrigatoriamente todo juiz tem que advertir. Isso, para mim, é uma arte, doutor Alexandre. A forma como um juiz adverte a testemunha do compromisso dela com a verdade, para mim, é uma arte. Um juiz que sabe advertir a testemunha, empareda ela no começo, a coisa anda melhor. A testemunha já dá uma afrouxada no começo do depoimento. Tá? Teve uma testemunha uma vez que disse, doutor, o senhor jura dizer a verdade? Sabe, aqui está para prestar um compromisso com a justiça, que mentir. Promete dizer a verdade? Periga, foi a resposta da testemunha. Periga, doutor.
A sorte que era testemunha do autor, não era minha. Mas, enfim, como é que se resolve essa situação dentro de uma sala de audiência? Se a gente tem 3 depoimentos que dizem A, 3 depoimentos que dizem B. Isso é um problema do doutor Alexandre e do doutor Godoy. Bom, em segundo grau, agora não mais, se estão livres desse problema. Mas, vamos lá. Faz uma cariação entre as testemunhas. Aí eu volto para o problema do doutor Ricardo da pauta, 2, 3 horas de atraso. Vocês acham que vai surtir algum efeito? Lembrando que tem mais processos para instruir. Fazer uma cariação de testemunhas? Não. Aí faz parte daquela carcaça que nós vamos criando na Justiça do Trabalho de tolerância com a mentira. O juiz vai resolver na sentença. Ele não vai criar ali um conflito. Né? Às vezes cria. Já aconteceu de chamar para... Vocês vão manter os depoimentos? Vamos. Então, daqui vão todos para a polícia. Aí as testemunhas já olham para o advogado e dizem, o problema é teu, cara. Né? Vai para a polícia. Não, o doutor vai comigo? Eu não vou contigo. Está dizendo a verdade? Vai lá e diz a verdade. Né? Mas o que acontece? Ele vai lá, ele tem às vezes não acontece nada, ele faz um acordo que não caracteriza, não cria precedente, enfim, não acontece praticamente nada. E a gente até tem que dizer para eles, quando eles vão todos com medo, não, fica tranquilo, vai lá e diz, e, enfim, não vai acontecer. Não me lembro hoje de ter tido consequências mais graves com relação a isso. Enfim. E agora sim, qual é a visão do judiciário sobre isso? Há 40, 50 dias, eu participei de um evento da FEComércio do Rio Grande do Sul, em Torres. O tema era parecido e tinha no painel um advogado de empregados, eu, e uma juíza do trabalho. E aí 2 informações muito importantes vieram. A primeira foi do meu colega, advogado de empregados, que falou que 40% dos casos que ele atende, ele judicializa. Apenas 40%. Eu fiquei feliz com ele, mas não sei, por inexperiência, por falta de tempo de pesquisar com outros colegas, qual é esse índice com outros clientes, mas eu acredito que seja muito mais alto. É um advogado que atua para o Sindicato dos Bancários, no Rio Grande do Sul, ou seja, a demanda é grande, tá? E me deu esse número, que eu achei muito interessante. Mas o que não foi interessante para nenhum de nós 2 advogados foi a manifestação da juíza. A juíza disse categoricamente, o problema da mentira no processo do trabalho é do advogado. É o advogado que mente. E aí o bicho pegou. Os 2 se olharam e disseram, quem é que vai começar a resposta? Tá? Mas essa é uma visão, não sei se isolada dela, mas é uma visão do judiciário. Porque quais tipos de fatos, de situações podem contribuir para essa visão? É a nossa forma de atuação, pessoal. Nós advogados. Como é que nós contribuímos para isso? Primeiro é não verificando a realidade dos fatos que nos são trazidos pelo cliente. A gente recebe o fato, põe na petição e joga para o processo. Não dá para ser assim. Segundo, a repetição de teses e de fatos aleatoriamente em todos os processos. Isso é muito comum, pessoal. Tem 2 escritórios que, quando chega uma petição inicial no meu escritório, eu já sei, tem pedido de dano moral e doença ocupacional. Ponto. Sempre tem. Não interessa qual é a atividade do cidadão. Tem lá doença ocupacional, às vezes sem fundamento, esqueceu de colocar o fato, mas assim, copiou e colou. Copiou e colou. Copiou e colou. Pessoal, isso acontece. E isso macula a nossa imagem quanto advogados. A gente tem que ter mais cuidado, mais responsabilidade com isso. E é da mesma forma o réu, né? Repetição de teses de defesas, absolutamente fora do contexto. Tá? Isso acontece. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente contribui para que o judiciário enxergue em nós, advogados, a responsabilidade pelo problema. Ainda que a mentira seja do nosso cliente. Quem é que levou aquela mentira para o processo? Ele não fez, ele não atuou com o jus postulante.
Ele foi no escritório lá do doutor, contou aquela mentira e o doutor, então, é, no mínimo, partícipe dela. Nós temos que cuidar com isso, até porque nós vamos ver adiante que o novo CPC responsabiliza o advogado agora, não só a parte. Como é que o judiciário pode coibir essa prática? Punindo. Pura e simplesmente punindo. Aplicando. Eu confesso a vocês que eu adoraria ter, para réus também, uma fiscalização, uma aplicação de penalidades de má-fé mais efetiva. Acho que está na hora de moralizar, pessoal. PJE, petições de 50, 60 folhas, não dá. Não dá. E mais, para quem está começando, a pior ação para contestar é aquela mais simples. Se vem uma petição inicial de 2 folhas, é a pior para contestar, porque tu não sabe para onde vai. Tu sabe o que ele sabe que ele está escondendo. Quando a pessoa escreve demais, geralmente fica mais fácil. Então, uma dica para quem só contesta é: quanto mais simples for a petição inicial, pior para fazer a defesa. Quais são os reflexos da mentira na questão da judicialização dos processos? Obviamente, quanto menos se punir, quanto mais se fomentar a banalização de processos, nós vamos ter mais processos. A Escola Judicial agora do Tribunal Regional do Trabalho neste ano, eu acredito, está como tema a questão da judicialização dos processos. Participei do primeiro evento, muito interessante. Vai ter um próximo em junho. Os dados levados pelo Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região, são muito interessantes. Como é que nós temos isso? Impacto direto no volume de ações, ações aventureiras, custo zero, né? Facilita a dedução de petições de ações infundadas, né? Isso é volume. E aí eu trago um exemplo dos juizados especiais. Como é que funciona no juizado especial hoje? É gratuito o acesso. Proferida a decisão, a partir do recurso, aí tem sucumbência. O que a gente verificou? Que apenas 20% dos processos julgados no JEC são objetos de recurso. Por quê? Porque custa. Custa dinheiro levar adiante uma pretensão indevida. Custa dinheiro a aventura jurídica. No processo do trabalho a gente não tem isso. Tá? É uma das áreas que eu gostaria de desenvolver, porque nós não temos como negar o acesso à justiça, com a questão constitucional, mas nós podemos criar responsabilidade no acesso à justiça. Talvez aí a gente consiga diminuir esse número desenfreado de ações. Soluções essas judiciais. Temos as câmaras de conciliação prévia, que não foram adiante, né, porque se amarrou tanto a efetividade dessas soluções de conflitos, que é mais fácil hoje levar direto para a Justiça do Trabalho. Na reforma trabalhista, a gente tem alterações nesse sentido, que busca justamente tentar resolver extrajudicialmente alguns conflitos, tá, sem, obviamente, negar o acesso ao judiciário, enfim. Mas são questões que a reforma trabalhista também está se debruçando. E aí a questão dos dispositivos legais que o novo CPC nos trouxe. O principal deles, pessoal, é a alteração no antigo artigo 14 do CPC, hoje o artigo 77, que inseriu na sua redação que, além dos previstos nesse código, são deveres das partes e de seus procuradores. Agora é texto expresso de lei que o advogado, já chegou no meu tempo, ele tem as mesmas obrigações de expor os fatos em juízo conforme a verdade que tem o seu cliente. Isso faz com que nós, advogados, possamos vir a ser responsabilizados por levar fatos inverídicos ao processo. Desconheço até hoje a efetiva aplicação deste tipo de penalidade ao advogado no processo do trabalho. Mas, numa pesquisa, eu já verifiquei uma tentativa. Eu vou adicionar aqui para... uma decisão do Dr. Amarildo,
que é a primeira ali de cima. O autor teve uma pena de litigância de má-fé aplicada em primeiro grau, e no recurso ele, obviamente, trocou de advogado, né? E no recurso ele arguiu que a causa daquela mentira não era dele, sim do advogado dele. E aí as coisas estão mudando. Tá? A responsabilidade pela dedução do fato inverídico era do advogado. E aí essa decisão, que é do Dr. Amarildo, não acolheu a tese porque não ficou demonstrado isso no processo. Mas tivesse ficado, o advogado seria responsabilizado por litigância de má-fé. Eu vou acelerar um pouco, porque eu acho a parte mais importante. A decisão mais importante, que é uma decisão do Estado de São Paulo, que causou um grande impacto em todos, uma decisão da lavra do juiz convocado Marcos Fava, que convocado no tribunal, e Ricardo, depois tu me desmente se não for verdade, numa Câmara em que ordinariamente se tem decisões mais favoráveis ao empregado. Seria uma Câmara no tribunal em que se menos esperaria uma decisão deste conteúdo. Um ex-bancário ajuizou uma ação contra o banco, postulando verbas que ele havia transacionado extrajudicialmente com o banco. Acordo de 4,5 milhões de reais. Ele entrou com a ação e simplesmente silenciou em relação à existência desse acordo extrajudicial. O banco entrou com uma reconvenção, pedindo a aplicação da litigância de má-fé e pedindo a devolução, o pagamento do valor em dobro, previsto no artigo 940 do Código Civil. E esta foi exatamente a decisão proferida no processo. Eu não consigo enxergar daqui. É essa mesmo que está ali. A segunda. Postulação de valor já recebido, artigo 940 do Código Civil. Tá? E aí nós tivemos uma causa, valor de condenação fixado em 9 milhões de reais, 9 milhões e 200, salvo engano, e custas de 184 mil reais aplicadas ao reclamante, por ter omitido fato relevantíssimo ao processo, que era o recebimento de valores que ele estava postulando em juízo, como se não tivessem sido pagos. Eu ia ter um slide aqui sobre a aplicação do artigo 940 do CPC, que eu também acho uma forma efetiva de a gente minimizar o impacto de ações aventureiras, de ações que postulam verbas sabidamente já pagas, ou seja, caso típico de mentira e de litigância de má-fé na Justiça do Trabalho. Mas vamos lá, vamos para a questão que nos afeta diretamente, que é o que muda na nossa relação hoje de advogados com nossos clientes. Pessoal, para que a gente não seja pego em armadilhas por nossos clientes, é importantíssimo hoje que o advogado, no momento em que coleta, que faz a entrevista com o seu cliente, seja o autor, seja o réu com dados para elaboração da defesa, documente essas informações. Faça um relatório, colhe a assinatura do seu cliente, mande um e-mail para ele dizendo os fatos são esses, chegou aqui a placa de fim para mim. Tá? E documente isso. Essa é a principal alteração que nós vamos ter na nossa relação com os nossos clientes daqui para frente. Okay? Somos advogados, sempre fomos responsáveis por atuar com lealdade, mas agora nós seremos responsabilizados se não o fizermos. E se não fizermos, temos que ser mesmo. Mas não podemos ser responsabilizados quando nós somos enganados pelo nosso cliente. Então, por favor, eu já tenho alterado algumas questões no meu escritório, façam isso, materializem a coleta de dados, documentem isso, para que se depois, como naquele recurso, o cliente vier dizer que a mentira foi de vocês tenham a prova documental de que quem repassou aquelas informações foi o cliente, não o advogado. Desculpa a comissão por ter extrapolado o tema, eu não tinha feito essa palestra ainda, não tinha noção de quanto tempo ia demorar, depois eu vou ter que ajustar ela para os termos previstos no regimento. Muitíssimo obrigado a todos, desculpa se eu fiz algumas colocações um pouco mais ásperas para determinados ramos da nossa
profissão, e agradeço mais uma vez a todos.